Fala meu seller, beleza? Bom, vamos aqui para mais uma aula. Hoje com captura de tela, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado juntos. Eu selecionei aqui dois produtos para te mostrar como que deve ser feito para você entender o raciocínio quando você estiver selecionando esses produtos. Eu estou utilizando aqui um fornecedor que você tem acesso, que você pode comprar diretamente com ele. Tem o link dentro do site do aluno, então você consegue achar aqui o Mega Mix atacado. E já temos os preços aqui que a gente pagaria na nossa primeira compra. Quando a gente começa a comprar cada vez mais, a gente vai construindo um relacionamento, a gente consegue melhorar esses preços, né? Então aqui esse é o preço base, né? Quando você começa a comprar, o ideal é que a gente consiga pelo menos um lucro mínimo, né? Para quando a gente iniciar o trabalho com esse fornecedor, e aí depois a gente vem trabalhando esse relacionamento, melhorando nossa compra, e aí com isso a gente melhora a nossa margem, tá? Não é só preço, né? O preço que a gente compra também melhora a nossa margem, e é onde a gente melhora mais a nossa margem do que simplesmente ficar brigando preço aqui com a galera. E eu peguei duas situações bem diferentes, né? Uma delas é onde a gente tem um preço competitivo, só que a gente tem uma oferta muito grande, né? Tem muitos vendedores vendendo. O outro, a gente tem menos, só que a gente não tem um preço tão competitivo. Beleza? Vamos começar primeiro aqui pelo mousepad gamer, né? A gente tem aqui esse modelo que tem algumas imagens aqui, né? Que você consegue selecionar quais delas. E aqui a gente tem um outro que é grandão também, ele é 80 por 40, tá R$ 24,99, tá? Eu tô com a minha calculadora aqui do lado, a gente vai pegar alguns anúncios aqui de exemplo para identificar. Qual a primeira coisa que a gente vai olhar quando a gente pesquisar um produto? Coloquei aqui em cima mousepad gamer, procurei no Mercado Livre e a gente já consegue ver algumas coisas aqui já de cara, né? A primeira delas que já chama a atenção é a quantidade de vendedores no full, né? Como a gente pode ver, tem mais de 3.800 vendedores vendendo mousepad gamer pelo full, né? Então tem muita gente, é algo que está bem saturado, né? Só que tem gente vendendo e está dando certo. É um produto que, se a gente tiver margem, pode valer a pena, com a gente trabalhando melhor as fotos do que os concorrentes, chamando mais atenção para o clique, enfim. Outras coisas que a gente consegue ver logo que a gente pesquisa são essas aqui, né? O Ads, né? A gente vê aqui, logo no topo, Ads, são esses produtos aqui que estão trabalhando com Ads, é os que a gente vai também brigar lá na frente quando a gente tiver com Ads. Também tem esse cara aqui que ele está fazendo um Brand Ads, que eu também vou abordar ali mais para frente. Para mim, né, na minha opinião, não tem valido tanto a pena o Brand Ads, né, a não ser que você queira uma construção de marca, levar a galera depois para o seu site ou para o seu Insta, enfim. Não tem valido tanto a pena, mas se você quiser colocar uma graninha ali para fortificar a sua marca, é bacana, às vezes você consegue alguns cliques, mas eu não recomendo tanto, principalmente para quem está começando agora, tá? Então a gente analisou aqui que a gente tem 3.800 aqui no full, né? Por que que eu estou olhando o full? Porque o full, como eu disse em aulas anteriores, né, de maneira um pouco menos aprofundada, ele vai entregar para 95% do país no dia seguinte, né? Então, se você é um cara que não tem full, que você está nos correios, né, que você vai brigar com caras que têm ofertas muito fortes e caras que, são 3.800 anúncios de mousepad gamer que estão no full. Diego, então não vale a pena se eu estou no início, não vale a pena eu brigar com esses caras? Cara, vale a pena se você tiver o Flex ativo. Tá? Se você não tiver o Flex ativo, se você tiver só com os Correios, o Flex ativo em São Paulo, tá, gente? Ou no Rio de Janeiro, em cidades grandes, né? São Paulo é o melhor dos casos, porque a gente com Flex ativo, a gente vai entregar no mesmo dia. Então a gente passa um pouco na frente ou briga de igual para igual com esses caras que estão muito relevantes, né? Quem colocar um filtro de chegar hoje, né, que chegue hoje, se esses caras não estiverem em São Paulo, a gente ganha deles, né? Então faz um filtro aqui um pouco mais aprofundado e a gente pode brigar. Se você não tiver, se estiver só nos Correios, eu não recomendaria esse produto, por exemplo, logo de cara, né? Ah, Diego, mas eu quero tentar e tudo mais. Aí é por sua conta em risco. Eu, particularmente, não tentaria no início com esse produto. Fechou? Mas vamos lá, vamos fazer algumas outras análises para ver se a gente tem preço para brigar com os caras, né? A galera aqui está trabalhando com preço entre 45 e 80 aqui no topo, aqui para baixo 49. Então a gente pode ver que varia muito aqui os preços que a galera pratica. E todos eles no full,
né? Diego, eu já tenho loja no full, ou já liberei meu full, ou eu tenho flex e eu vou querer brigar. Então a gente vai ver se a gente consegue ter preço e de início, né? Se você estiver iniciando o produto, a gente vai ter que ter um preço agressivo para ranquear ele rapidamente, né? Eu vou falar sobre precificação nas próximas aulas, mas o ideal é que a gente trabalhe com um valor um pouco acima, né? 20, 30% acima do que a gente espera vender, que já vai ser abaixo do cara, e a gente joga uma central de promo criada por nós. Né? Isso vai fazer com que a gente construa um ad score maior para aquele anúncio. O ad score ele vai funcionar para tudo. Né? O ad score é a pontuação do anúncio, é a experiência de compra que a gente gera para o comprador. E ele vai avaliar as fotos, ele vai avaliar a quantidade de avaliações positivas, ele vai avaliar a quantidade de reclamações, ele vai avaliar se a gente tem central de promo ou não, e ele vai avaliar as nossas vantagens logísticas. Né? Tudo isso forma o ad score do anúncio e ele também é fundamental para que a gente consiga um bom desempenho no nosso ads. Então toda a construção e estruturação do nosso anúncio é para a gente conseguir melhorar o nosso ad score. Clips também contam nesse ponto, tá? Diego, então vamos lá, vamos fazer aqui se a gente teria ou não chance aqui para brigar com os caras. É lógico que aqui tem alguns caras que vão procurar pela Havit, por exemplo, que é um mousepad que já tem marca. Né? Então vamos pegar um que não tem marca. Por exemplo, esse aqui que o Mercado Livre está vendendo, eles têm mais de 1.000 vendidos, né? Que está vendendo por 80. Com certeza a gente tem preço, né? Porque o valor de compra aqui está em 24. Tudo bem que o Mercado Livre está oferecendo frete grátis aqui. Se a gente fosse oferecer, a gente conseguiria bater esse preço, colocar em 79 para oferecer esse frete grátis. Lembrando, né? Acima de R$ 79,00 a gente é obrigado a oferecer o frete grátis, tá? Se o Mercado Livre ele meia ali o valor com a gente, aqui dentro da calculadora eu vou mostrar certinho como funciona também. Eu estou com a calculadora aqui do lado. Você vai ter acesso. Pode estar com layout um pouco diferente, né? Porque aqui eu tenho todos os marketplaces, mas você vai ter acesso a uma calculadora exatamente igual a essa, fazendo para você as contas, tá? Então vamos pegar um cara aqui, por exemplo, né? Esse aqui tem 90 por 40, ele está 36,34, né? Ele é um cara que vendeu muito, né? Tem muitas vendas, esse vendedor 50 mil vendidas, ele está vendendo por 36. Diego, por quanto eu conseguiria vender o meu produto? Vamos lá, a gente pega aqui do lado, a gente sabe que é R$24,00, certo? Então coloquei aqui R$24,99, né? Coloquei aqui 25, beleza? Então a gente pagaria R$25,00. O imposto eu zerei, né? Se você estiver começando agora, você pode zerar, né? Depois você vai pagar pelo menos 4%. Então, vou deixar aqui com 4%. Aqui para baixo a gente coloca as despesas fixas. Se você é um cara que está começando agora, você pode colocar, mas eu recomendo que não, né? Principalmente agora no começo, para você ter um valor mais competitivo mesmo. Aqui para baixo a gente coloca o frete grátis, se for necessário, né? Porque ele bloqueia. Então, vamos supor aqui que a gente quisesse uma margem de 30%. E o produto fosse R$45,00. Tá vendo? Ele já bloqueia. Você tem que vir aqui, ativar o frete grátis e aí você vai conferir depois que você criar o seu anúncio qual que é o valor exato aqui de frete grátis para a calculadora te dar o preço certinho, né? Aqui está 116, se a gente colocasse aqui R$25,00, ela já faz a alteração sozinha, tá? Então vamos voltar aqui para o valor correto, vou colocar aqui R$25,00 e aqui eu vou colocar uma margem de 10%, que é uma margem já baixa, né? O ideal é que a gente trabalhe sempre acima de 10%, pelo menos, tá? Para evitar dor de cabeça para a gente. Diego, tenho margem para brigar com o cara? Meu, a gente teria que vender por 43,23 e a gente tá fora aqui do preço do cara que tá no full, o cara que já vendeu mais de 50 mil, então a gente tá fora desse valor. Quanto que a gente teria que descer de margem para conseguir cobrir ele? Cara, se a gente descer para 5%, a gente ainda não chega no valor do cara. Se a gente descer para 3%, a gente ainda não chega no valor do cara. Então, é difícil de chegar nesse preço. Tudo bem que o cara ele soltou uma central de promo aqui, ele está bem forte, mas a gente pode ver que tem produtos relacionados aqui embaixo que também estão com os valores aqui bem baixos, né? Então, ele é um produto, né, que a gente batendo o olho, a gente vê outros aqui que eles têm um valor mais alto, né? Por exemplo, 45, mas eles têm RGB, 49, né, mas ele tem alguns detalhes diferentes. Esse aqui por 69, mas o cara ele tá com uma proposta diferente também. Deixa
Deixa eu ver como que é. 90 por 40 é o mesmo do que o nosso. Nesse caso, seria interessante, é que ele tem outras cores aqui, mas seria interessante a gente modelar esse anúncio, né? Por exemplo, tem esse aqui que é creme, é bem bacana. Então a gente pega um mousepad extra grande, né? Não é um mousepad, mas um gamer, né? É um outro público que a gente está atingindo. A gente não está atingindo um cara gamer, a gente está atingindo um cara que é um empresário, que ele quer ali um mousepad grande para ficar bonito no escritório dele, preto. Então a gente vai atingir esse público. Nesse caso, como a gente pode ver, por mais que o cara esteja no full, a gente tem margem de sobra. É o mesmo tamanho, né? Então 80 por 40 é um pouquinho menor o nosso, né? Mas não tem problema, a gente mostrando assim não vai ter muita diferença. A gente pode criar todas as fotos ali utilizando o Gemini. Deixa eu ver só os detalhes aqui do nosso. Vão ter ali algumas coisas que vão ser diferentes. Não sei se vai ter a mesma qualidade do que esse produto, né? Eu estou só supondo aqui a gente poder fazer uma medição do que seria interessante. Então, R$ 25, se a gente colocar uma margem aqui de 15%, a gente ainda consegue trabalhar com 46%, né? De 20%, a gente consegue trabalhar com 49%. Diego, dá para a gente entrar? Cara, com certeza, mas ao invés de a gente colocar mousepad gamer, a gente coloca um mousepad extra grande. Então, vamos tentar aqui, mousepad grande. Lógico que vão aparecer os outros caras, mas diminuiu, né? Lembra que tinha 3.000 e pouco aqui na nossa tipo de envio? Já caiu bastante, caiu para 1.400, mas ainda é bastante, né? Mas a gente já muda um pouco o público, né? E a gente também vê que mudam os preços, né? Lógico que esse cara aqui ele aparece, né? Porque ele é forte, mas quando a gente acerta a palavra-chave, que a gente vai de cara com o público, a gente vê que nosso topo muda um pouco, né? Então tem preços aqui que eles são melhores para a gente conseguir precificar. Então, o que a gente vai analisar é isso, não só o produto em si, mas qual é o público que a gente vai atingir, como que a gente vai oferecer o nosso produto, né? Porque o mousepad ele pode ser para o cara empresário, ele pode ser para o cara que é gamer, enfim, a gente precisa entender como que a gente quer posicionar o nosso produto. É o mesmo produto, é o mesmo material, é a mesma coisa, né? Mas são públicos diferentes, são públicos que vão pagar mais caro, né, do que ter um mousepad gamer. Ele não vai querer um monte de coisa aqui de desenho, ele quer alguma coisa sóbria para o escritório dele, por exemplo, né? Então a gente tem que analisar esses pontos quando a gente for criar aqui o nosso anúncio. É um outro ponto importante quando a gente for fazer uma pesquisa de mercado. É legal, né? Até mesmo quando você estiver procurando, você, quando for selecionar os primeiros produtos de compra, tentar pegar produtos que eles vão conversar entre si, né? Por quê? Lógico, a gente vai vender o produto unitário, mas se a gente tiver também um mouse, um teclado, né? Se a gente tiver, sei lá, alguma outra coisa dentro do nosso fornecedor que a gente possa criar um kit, é mais uma opção de SKU. Quando a gente fala sobre SKU, tem os SKUs compostos e os SKUs simples. Um SKU composto vão ser vários SKUs simples dentro desse composto. Isso serve depois, mais para frente, quando você tiver com o ERP e tudo mais, quando você for fazer um controle de estoque maior. Então, a gente tendo esse SKU composto, que é o nosso kit, né, que a gente vai adicionar outros pontos, a gente vai ter mais uma oferta aqui dentro do Mercado Livre, diferente de simplesmente só vender o teclado, só vender o mouse, só vender o nosso mousepad. Então, é interessante a gente pensar em como a gente pode fazer kits também com os produtos que a gente vai selecionar, para a gente não ficar refém só de um produto. Falar, anunciei lá, não vendo nada, não vai... trabalhei preço, coloquei ads, coloquei as fotos, mas a partir do momento que a gente tem possibilidades de criação de kits, a gente aumenta também a nossa exposição, a gente aumenta o volume de anúncios que a gente tem e as possibilidades de venda que a gente tem dentro da nossa conta. Então, sempre na seleção do produto, a gente precisa cruzar todas essas informações. E o que eu quero passar nessa aula é exatamente isso. A gente precisa ver como que os caras estão trabalhando, quantos caras tem full, se a gente consegue montar kits com o que a gente tem disponível no nosso fornecedor, para a gente aumentar a nossa taxa de sucesso aqui com a nossa compra.
nem sempre vai ser 100% de sucesso, né? Como eu comentei nas aulas anteriores, eu mesmo tive problema, teve um produto que eu simplesmente não consegui vender, mesmo montando kits, né? Então nem sempre você vai acertar de primeira, né? Como eu disse ali no começo também, leva-se tempo, né? Por mais, às vezes você tá com o anúncio correto, você tá trabalhando da maneira correta, você tá trabalhando da maneira correta, mas mesmo assim não vai. Mas vamos lá. Já vimos aqui, vamos ver um kit, né? Mousepad grande, kit, vamos ver se tem gente colocando isso. Tem um mousepad gamer, mais um mouse gamer. Aqui um mousepad gamer, mais um teclado gamer. Então, e olha a diferença que a gente vê aqui para a quantidade de gente, para a quantidade de vendedores no full, né? Para você ver como é importante você pensar um pouco fora da caixinha, né? Porque vai ter uma galera que vai pesquisar por kit, porque ele quer comprar inteiro. É o pai que quer comprar para o filho, quer comprar tudo de uma vez, não quer ficar pesquisando e ele manda bala, né? Então a gente já reduz aqui para 12 caras que estão no full, né? E dentro desses 12 caras, a gente vê aqui, ó, que tem simplesmente aqui uns 3 aqui de fato com um kit completo, né? Lógico que você pode também tirar, fazer um kit só com teclado e o mousepad, ou só com o mousepad e o mouse, enfim, né? Vocês podem ver aqui que diminuiu bastante a quantidade de vendedores que estão no full, né? Isso aumenta demais aqui a nossa probabilidade de conseguir converter, tá bom? Vamos lá. Eu selecionei um outro produto também aqui dentro do fornecedor para a gente também fazer uma análise, que é o canhão refletor de LED, que a gente só tem 25, né, no full, né? São 36 LEDs, é o mesmo formato. Vamos fazer conta. A gente não vai ter o melhor preço, né? Como eu disse ali no início da aula, a gente vai pagar R$ 59,00, 60, né? Vamos arredondar aqui para 60. Já vai bloquear aqui para frete grátis. A gente coloca aqui, vamos colocar 18, que é mais ou menos a média, né? Depois a gente vem fazendo um ajuste e a gente pode ver aqui que está muito longe a margem, né? A gente teria que jogar ali pelo menos uns 5% e ainda estamos bem distantes aqui dos caras que estão vendendo por 49, por exemplo, né? Porque a gente está vendendo aqui por R$ 60 a gente está comprando. Então a gente fica muito fora, né? Para brigar com esses caras que estão no full. Por exemplo, esse cara aqui que está vendendo por 315, será que se a gente montar um kit com 4, a gente teria aqui a possibilidade de trabalhar esse produto? Se a gente colocar 4 aqui, a gente teria que vender por 326. Tá distante ainda, né? Mesmo a gente colocando aqui 3%, ainda fica muito apertado e a gente não bateu o preço dele, né? Então é um produto que é mais difícil da gente conseguir ter algum resultado com ele, né? Os caras estão vendendo aqui com um valor menor do que a gente consegue nesse fornecedor em específico, né? Mesmo se a gente colocar aqui 2, não dá, ó, tudo fora. A gente não consegue chegar perto desses caras com esse valor. Tem outro cara aqui que está vendendo, já fez 500 vendas e está vendendo por 78, né? Consigo? Também não. Tá com 96 aqui. Esse aqui, na verdade, ele está sem um frete grátis, mas a gente não conseguiria chegar nesse valor, né? Mesmo com zerando aqui, tá vendo? Não tem como, né? Porque ele não está pagando as taxas ali do frete grátis, mas mesmo assim tá muito fora. Esse outro cara aqui que tem 4, vamos lá. 4, vamos ativar o frete grátis. R$18, a gente teria que vender por 303, com 3% de margem, pagando 4% de imposto, e o cara está vendendo 4. Também não temos margem. Então é um produto que a gente vê que ele tem menos vendedores vendendo, porque também é muito difícil da gente chegar nesse mesmo preço, né? Tem um cara vendendo com ads aqui por 170, 2 talvez até a gente consiga, né, bater no olho aqui, ó, 162, mais 3 de margem, né? Se a gente colocar 5, já chega mais próximo. Se a gente colocar 4% aqui de imposto, 174, a gente fica também acima do cara, trabalhando com 5% de margem. A gente pode ter reclamação, pode chegar quebrado esse produto, porque ele é um refletor, então ele tende a dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui também tá por 69, a gente está pagando 60, é que às vezes, quando a gente faz o filtro ali e para procurar menos vendedores vendendo, fala, meu, achei aqui a parada ideal para eu vender. Nem sempre é a melhor opção, né? Porque tem uma galera muito barata, bem posicionada, eles estão no full e eles têm um preço muito consolidado,
né? E aqui, quando a gente pensa em refletor de 36 LEDs, a gente não vai conseguir fazer tantos kits assim, né? A gente até pode procurar aqui um kit iluminação, mas a galera que vai comprar o canhão refletor vai procurar isso e eles vão procurar kits, mas kits quantitativos. Então fica difícil da gente brigar com esses caras. Então eu quis mostrar esses dois exemplos aqui em aula para você conseguir analisar no seu fornecedor, seja aqui no nosso catálogo do... Qual é esse fornecedor que eu esqueci? Do Megamix, ou de qualquer outro fornecedor que você tem acesso ou que você procurou aqui dentro do site do aluno, para você entender qual que é a ideia por trás de tudo, tá? Para você fazer essas combinações, para você não ficar refém de um produto só, para você não tomar decisões erradas, né? Eu não vou te falar compra isso, faz isso, eu quero que você pense, que você aprenda a como selecionar esses produtos, né? Não só nos catálogos que tem disponível no painel do aluno, mas também nos catálogos que você conseguiu, né? E aí, claro, Diego, tenho margem, consigo ali 10% de margem, 8% de margem, vale a pena? Cara, com certeza vale sempre. Se você tem acima de 5% de margem na primeira compra, já vale a pena, tá? Por quê? Putz, cara, é bem apertado, não é a margem que eu quero, mas você vai começar a construir margem na sua compra, né? E fortificando o seu anúncio, né? Porque você vai precisar trabalhar com um valor um pouco abaixo para ranqueamento desse anúncio. Lógico, mantendo margem, você não precisa zerar a sua margem. E aí, conforme o tempo for passando, você vem construindo melhor a sua margem com a sua compra. Beleza? Mas é isso, meu seller. Cara, se você seguir esses princípios aqui que eu passei durante a aula, vai ser muito difícil você errar, né? Sempre opte, você iniciante, por produtos que você consiga combinar e fazer kits, né? Isso aqui foi um ponto-chave no meu início para que eu tivesse o menos risco possível, né? De ficar um produto ali parado, né? Porque a gente vendia no unitário e a gente vendia em kits também. Fechou? Mas é isso, meu seller. Até a próxima aula.